Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Bom, na aula de hoje eu vou resolver umas questões relacionadas ao conteúdo da aula passada, que é sobre os níveis de organização das células ao organismo. Bom, foi por meio de observações feitas em diversas células, tanto animais quanto vegetais, que foi possível reconhecer uma estrutura básica e comum em todas elas. Existem algumas características básicas que podem ser encontradas em todas as células que compõem os seres vivos. Mas que características são essas? Bom, apesar de todas as células elas apresentarem tanto a forma quanto o tamanho variados, todas essas células elas vão ser constituídas de membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tanto a célula animal quanto a célula vegetal. Em relação ao tipo de célula, como podemos classificar uma bactéria e um mosquito? Bom, a bactéria ela é unicelular, mas por quê? Bom, porque ela é formada por uma única célula. Já o mosquito ele é pluricelular, ou seja, ele é formado por duas ou mais células. Indique quais das afirmações abaixo são essenciais para diferenciar um organismo procarionte de um organismo eucarionte. Apresenta membrana plasmática e ribossomos. O material genético está localizado dentro do núcleo. É um organismo unicelular. É um organismo pluricelular. Tem mitocôndrias no citoplasma. Bom, vamos começar aqui pela primeira afirmativa. Apresenta membrana plasmática e ribossomos. Não vai ter como diferenciar uma célula procariótica de uma célula eucariótica, porque tanto a célula eucariótica, como podemos ver aqui na imagem, e a célula procariótica, elas apresentam tanto a membrana plasmática quanto os ribossomos. O material genético está localizado dentro do núcleo, sim, pois as células eucariontes são aquelas que vão possuir um núcleo, que esse núcleo ele vai estar delimitado pelo envoltório nuclear, ou seja, o material genético ele vai estar localizado dentro do núcleo. Enquanto na célula procarionte, o material genético, ou seja, o DNA, ele vai estar localizado no nucleóide. É um organismo unicelular. Bom, as células procarióticas, elas são organismos unicelulares e é um organismo pluricelular. Já as células eucarióticas, elas são organismos pluricelulares. Tem mitocôndrias no citoplasma. Bom, as mitocôndrias, elas são aquelas organelas celulares que elas vão ser encontradas exclusivamente nas células eucarióticas, como podemos ver aqui na primeira imagem. Então, a partir disso, podemos afirmar que as afirmações que são essenciais para diferenciar um organismo procarionte de um organismo eucarionte vai ser a segunda afirmativa, que é o material genético está localizado dentro do núcleo. A quarta afirmativa, que é o organismo pluricelular. E a quinta, que tem mitocôndrias no citoplasma. A respeito dos níveis de organização biológica, defina. Tecido. Bom, o tecido, ele vai ser um conjunto de várias células que vão possuir formatos e funções iguais, como, por exemplo, podemos destacar o tecido muscular e o tecido condutor. No caso, o tecido muscular vai ser dos animais e o tecido condutor de água ou de nutrientes vai ser nas plantas. O órgão. Bom, o órgão
ele vai ser uma estrutura que vai ser formada por tecidos, onde vai possuir funções determinadas em um determinado organismo, como, por exemplo, o pulmão. Que no caso do pulmão, ele vai ser o órgão que vai ser responsável pela troca de gases do organismo com o ambiente. Sistema. Bom, já o sistema, ele é o grupo de órgãos que, em conjunto, eles vão conseguir realizar uma determinada função. E, por exemplo, podemos citar o sistema digestório, que no caso ele é formado por órgãos, que é o estômago e o intestino. E todos esses sistemas do corpo, eles vão fazer com que parte do organismo de determinada espécie e assim ele vai contribuir para manter esse organismo vivo. E o organismo? Bom, o organismo ele vai ser o ser vivo que vai pertencer a uma determinada espécie, como por exemplo nós seres humanos. Bom, como foi falado anteriormente, alguns sistemas estão presentes no corpo humano, como por exemplo o sistema digestório. E a partir disso podemos definir um sistema como um conjunto de células? Não. O conjunto de células ela vai se referir aos tecidos. Os tecidos? Não. Os tecidos ele vai se referir aos órgãos. Os órgãos, sim. Os órgãos, ele é uma estrutura que vai ser formada pelo conjunto de tecidos. As organelas, não. Bom, observe os níveis de organização de um ser vivo e marque a alternativa que contém os termos que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. Bom, célula, aí 1, 2, sistema, 3. Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês poderem analisar a ordem exata. Então, como podemos ver aqui, tem a célula, depois vem os tecidos, depois do tecido vem o órgão, depois do órgão vem o sistema, e depois do sistema vem o organismo. Então, voltando aqui para a questão, como eu falei, vem a célula, depois da célula vem o tecido, então o número 1 vai ser tecido. Depois do tecido vem o órgão, então o número 2 é órgão. Depois vem o sistema. E depois do sistema vem o organismo, então o número 3 é o organismo. Bom, 1, tecido. 2, organismo e 3, corpo? Não. 1, órgão. 2, tecido. 3, organismo? Não. 1, tecido. O 2, órgão. E o 3, organismo, como foi falado anteriormente. 1, organela. 2, órgão e 3, o corpo? Não. 1, organela. 2, órgão e 3, tecido? Também não. Bom, a aula de hoje foi isso. Muito obrigada e bons estudos.